Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, a vida do Teu Filho, meu Deus, que vai trazer a Tua palavra para nós essa noite, meu Deus. Que ela venha, meu Deus, nos confrontar, que ela venha nos ensinar, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, usa, meu Deus, a vida do Teu Filho, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Glórias a Jesus, amém. Hoje eu vou fazer igual o pastor Maico. Vou descer ali embaixo agora. Não vou ficar sem o microfone, porque o microfone fica melhor o som, né? Tá gravando? Mas eu vou ficar aqui mais pertinho de vocês, né? Mas então vou um pouquinho mais para lá. Aqui. Amém. Vocês conseguem me ver melhor? Com a água. Água para deixar ali, só lembrar que a água está atrás de mim. Glórias a Deus. Amém. Estamos aqui novamente, né? Para dar continuidade à nossa série. E que alegria, né? Poder continuar compartilhando esse assunto tão importante, né? Durante muito tempo, a igreja, ela pode dizer que ela foi roubada desse entendimento do que realmente é viver. Põe para nós lá na tela João 10:10 para ficar lá no nosso texto rema. Desse entendimento, dessa compreensão de que realmente Jesus tem uma vida com abundância para dar para a sua igreja. Nós, em tempos passados, ouvimos líderes de alta repercussão no meio cristão utilizarem frases como, por exemplo, mestres que distorcem o significado ou o sentido do que é uma vida com abundância. Eu quero crer que pessoas que utilizaram esse tipo de expressão estavam se referindo a realmente líderes que realmente estavam distorcendo a palavra de Deus, ou manipulando e tentando talvez prometer algo além daquilo que Deus promete nos dar, né? Algo que seja além de tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui, e a gente vai continuar aprendendo. No entanto, como a gente aprendeu aqui na primeira noite, se a gente for olhar no significado, no dicionário, né, o que significa a palavra abundância? Eu estou aqui conectado aqui agora na internet. Eu vou entrar aqui no Google e vou colocar aqui, abundância, significado. Vamos lá, ao vivo. O que significa a palavra abundância? Abundância significa quantidade excessiva de uma grande porção de alguma coisa, fartura, abundância de alimentos, de indivíduos, excesso do que é necessário para viver. Olha só, abundância é um excesso do que é necessário para viver, ou seja, é mais do que aquilo que a gente precisa, né? Bens em exagero, fortuna. Hoje ali em casa, a minha esposa, na hora do almoço, ela fez uma brincadeira, né? Eu tinha comprado um pacotinho de farofa. Meu sogro hoje fez uma costela. Costela de gaúcho não tem para ninguém, com todo respeito, né? E aí eu comprei um pacotinho de farofa, né? Que é costela sem farofa, ninguém merece, né, Lucas? E aí a minha esposa pegou aquele pacote de farofa e botou num potinho de vidro. E ela compartilhou algo que ela aprendeu lá na época dela de escola bíblica dominical. Minha esposa se converteu com 11 anos de idade. E ela contou que um pastor ensinou para ela o que significa o texto bíblico, né? Uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então ela pegou aquela farofa, botou dentro do vidro, ela sacudiu, né? Aí depois ela mexeu de novo, porque ela disse que era o recalcada, e o transbordante é quando transborda, né? Imagina você pegar um pacote de farofa e você vai colocando no recipiente até transbordar. Isso é um transbordante. Então o que Jesus tem para nós é uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Eu não sei explicar com a minha esposa, né? Eu não estava lá ouvindo a explicação e tal. Mas o transbordante vocês já entenderam, né?
é que sobra, sai fora, transborda. Então, isso é abundância. Abundância é além daquilo que a gente precisa, está dizendo aqui a língua portuguesa, né? Então, Deus pode dar, sim, algo que seja, como diz o apóstolo Marcel, lá do Ministério Internacional da Restauração, ele usa essa expressão, né? Para além. Então, que seja uma medida para além daquilo que a gente necessita ou precisa, né? Eu creio, amados, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que nós opera. Ele pode fazer infinitamente mais. Agora, é claro, né, amados, que Deus não vai, que a gente já aprendeu aqui no primeiro dia, que essa vida abundância não está falando só de finanças, não está falando só de dinheiro ou recurso financeiro, né? Essa vida com abundância, ela diz respeito a uma prosperidade completa, e prosperidade não é só ter dinheiro. Tem pessoas que têm muito dinheiro que são pobres de espírito, não são prósperos. Mas tem pessoas que são pobres financeiramente e que são prósperas. Por quê? Porque tem uma vida equilibrada, né? São pessoas que são equilibradas emocionalmente, que são desprendidas financeiramente para poder investir no reino, né? Conseguem ajustar tempo para se dedicar a Deus, se dedicar ao reino, se dedicar à família. Tem uma vida equilibrada, conseguem encontrar um tempo para fazer um hobby, ir lá para a academia, não é nada. Perder o nosso famoso catupiry, tem uma vida social, desenvolve a sua espiritualidade, tem uma contribuição social, né? São pessoas que conseguem realmente ser sal da terra e luz do mundo, fazer a diferença no mundo dos iguais, né? São os diferentes no mundo dos iguais. Então isso é ser próspero, né? É ser diferente no mundo dos iguais, é poder viver uma vida ajustada, né? Essa semana, para a glória de Jesus, já em 2 células que eu preguei, eu elogiei e plantei a sementinha do sonho, né? Do que os meus pais alcançaram, né? De poder ver toda a sua família servindo a Deus, né? Que alegria quando você tem todos os filhos, noras, netos, todos no caminho do Senhor. Isso é um sonho que nem todas as famílias alcançaram, né? Então, se eles não tivessem mais nada para agradecer, começa agradecendo isso daí todos os dias, vai dormir agradecendo, no outro dia acorda agradecendo, no outro dia dorme agradecendo, no outro dia acorda agradecendo, e até o último dia de vida acorda agradecendo e vai dormir agradecendo, porque só isso aí não precisa nem mais nada, porque é o sonho que tem pessoas que passam uma vida toda e não alcançam, né? Mas em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Vai se cumprir na vida de todos nós essa profecia, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nesse momento eu era para estar lá na Igreja Vida e Paz, agora recebendo a minha filha Ana Cristine do Encontro Face a Face com Deus, né? Mas a minha esposa está lá me representando, espero que ela me perdoe depois, porque eu não podia deixar vocês aqui na mão, né? Estamos nessa série, eu também sou o cara do violão, né? Mas a família é tudo de mais importante que a gente tem, né? E felizes aqueles que têm uma família no caminho do Senhor. Então agora, sem mais delongas, a gente tem aprendido que para poder viver essa vida com abundância, né, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida, e essa vida com abundância, essa vida sacudida, recalcada, transbordante, essa vida que sobra, essa vida de equilíbrio, de plenitude, de prosperidade, não só financeira, mas em todas as áreas. Nós temos aprendido desde o primeiro dia que não é tão simples assim, né? Jesus veio para trazer, só que a palavra de Deus, ela é cheia de princípios. Deus é um Deus de princípios. Jesus e Deus e o Espírito são um, então Ele é um Deus de princípios. Então, e os princípios normalmente são acompanhados da palavrinha na língua portuguesa, né? Que é aquela palavrinha se atentamente ouvires e obedeceres, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você pode prestar atenção, geralmente quando tem uma promessa na Bíblia, tem a palavrinha se antes.
Então eu queria dizer para vocês, lembrar vocês, que para mim viver essa vida com abundância, vou viver se eu cumprir os princípios. Porque se eu desobedecer os princípios, não pense você que eu vou viver a vida com abundância. Se eu desobedecer os princípios, Ele que criou o princípio para nos abençoar, vai permitir que o ladrão entre na minha vida. E o ladrão vem, rouba, mata e destrói. O ladrão rouba, mata e destrói. Amém? Então é simples assim, eu tenho que praticar o princípio. Repita comigo, eu preciso praticar o princípio. Amém? Só 3 pessoas falaram, eu vou dar mais uma chance. Eu preciso praticar o princípio. Amém? Diga-se de passagem, para quem não sabe, uma curiosidade bíblica, aquela mulher do fluxo de sangue, ela só foi curada porque ela tocou na orla do manto de Jesus. E para quem não sabe, o manto de Jesus, os judeus, eles tinham filactérios, né? Que representavam o princípio. Na ponta do manto, da roupa que os judeus usavam, tinha os filactérios, que era um tipo de uma tripa de tecido, assim. Você dá um Google ali, depois você vai ver lá a imagem. E aquela mulher tocou naquele lugar. Ela não tocou num lugar qualquer. Ela tocou no princípio. No talite. Na ponta do talite, né, tem filactérios, né? Eu tenho talite lá em casa, um dia eu trago para mostrar para vocês. E foi ali onde aquela mulher tocou. E quando ela tocou no princípio, ela foi imediatamente curada da sua hemorragia. Então o princípio é o que faz a gente avançar. Então a gente está aprendendo vários princípios aqui. E o último princípio que a gente aprendeu no domingo passado, o 7º princípio, né? Tenha um mentor, tenha conselheiros, se submeta a alguém, né? Não tente andar sozinho, né? E hoje a gente vai continuar o 8º princípio. 8º princípio. Vamos lá. Todos esses princípios estão no meu canal do YouTube. Você pode depois acessar lá. Culto Igreja Batista Restaurando Amor, do dia tal. Está lá. Todas as mensagens vão ficar gravadas lá. 8º princípio. Provérbios 13, 18. Provérbios 13, 18. Esse princípio aí vai sacudir você. Provérbios 13, versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O 8º princípio, repita comigo, diga para a pessoa que está do seu lado, aceite confrontos. Aceite confrontos, Lucas. Se você não quiser aceitar puxão de orelha, você vai ficar pobre. Está escrito lá na Bíblia. A pessoa que rejeita a instrução, que rejeita o conselho, que rejeita o confronto, ela vai ficar pobre. Quem está falando isso? A Bíblia. Agora, aquele que guarda a repreensão. Feliz o filho que aceita o puxão da orelha do pai. Feliz o filho que aceita ganhar aquela chinelada no bumbum. Aquela varadinha que hoje em dia os pais estão com medo de bater no filho, né? Hoje em dia, tem gente que tem até medo do conceito tutelar. Mas a vara da disciplina vai afastar esse comportamento ruim que tem na criança. Então os pais precisam voltar a usar a vara, usar a cinta, o chinelinho. Eu e meus 3 irmãos, todos apanharam, não apanhei um pouco. E ver se não deu certo, né? Está todo mundo no caminho do Senhor. Então não é para espancar filho, né? Não é para espancar, não é para bater, para sangrar. Não é isso que eu estou falando. Mas a disciplina, ela é bíblica. Né? Até diga-se de passagem, né? Quando a Bíblia diz, ide e fazei discípulos, o que é um discípulo? Vai ver lá no dicionário. Discípulo é aquele que recebe disciplina. Se eu não receber as disciplinas de Jesus, eu nunca vou me tornar um discípulo de Jesus. Um discípulo é quem recebe disciplina, quem recebe instruções. E aquele que recebe instruções e acata a instrução, vai ser honrado.
A minha esposa estava desde ontem querendo me corrigir de algumas coisas que ela vê, ela acompanha minhas mensagens e tal, e aí ela viu algumas coisas e ela disse, tem umas coisas para te falar, e eu estava tentando fugir, né? Aí hoje não, hoje chega de fugir. Eu tentei fugir ontem, hoje de manhã tentei fugir de novo, porque eu estava com pressa, fui fazer um culto fúnebre hoje de manhã, e aí quando eu cheguei do culto, eu peguei e disse para ela, pode falar, o que tu quer falar? Aí ela começou a lista, né? Você tem que mudar isso, tem que corrigir isso, tem que fazer assim, não pode fazer assim. E graças a Deus eu aceitei, respirei fundo, contei até 12. É isso. E daqui a pouco eu vou ser honrado, né? Já estou sendo honrado hoje à noite, né? Que é a maior honra que tem é poder pregar a palavra de Deus, né? Essa é a maior honra que existe, né? Deus usar meros mortais como nós para poder ser instrumento dele na terra, né? Isso é muita honra, né? Que a gente possa valorizar isso, que nós carregamos a arca. Vamos lá, então aceite confrontos. Princípio de número 9, põe ali Provérbios 11, 24 e 25. Princípio de número 9, para poder viver uma vida com abundância, seja generoso. Provérbios 11, 24 a 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. O que está dizendo lá? A alma generosa prosperará. Por que tem pessoas que não prosperam? Porque tem pessoas que passam a vida toda e não conseguem alcançar a vida com abundância. Porque, quando eu era criança, eles diziam, né, pai? Atravessa o rio com um punhado de farinha e não molha, né? É a mulher da mão ressequida, né? O camarada é assim. Na hora de ofertar, tem a garopa na carteira, tem a onça pintada, tem o beija-flor. O beija-flor já está até sem distinção, né? Tem a tartaruga ninja, né? E ele já vai na tartaruga, né? Que o beija-flor nem se acha mais na carteira. Aí ele vai na tartaruga, né? Pior das hipóteses, na melhor das hipóteses vai na arara. A arara é de 5, né? Já nem lembro mais, né? Tem gente que agora é só no Pix, né? Já nem lembra mais que a onça pintada é a nota de 50, a garopa é a nota de 100, tem o coiote, né? Que é a nota de 200. O cara para pegar um coiote para ofertar na igreja tem que ser bom, né, irmão? Tem que ser dos bons, tem que ser generoso. Então, a alma generosa vai prosperar. A alma generosa prosperará. Investir no reino. Nós precisamos investir no reino. Em Atos 2, versículo 45. Atos 2, 45. Vai sair lá na tela, lá? Atos 2, 45. Atos dos Apóstolos, né? Eu vou lendo aqui no meu, tá lá. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Versículo 46. 46, Lucas. E perseverando unânimes todos os dias no tempo, tá bom, só 45 mesmo, né? Então a Bíblia diz que a igreja primitiva, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja primitiva, a igreja do primeiro amor, a igreja do início de tudo, não havia necessidade entre eles. Eles eram tão generosos que ao vender suas propriedades, eles colocavam esse dinheiro todo aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem então fazer uma divisão daquele recurso, para que ninguém tivesse falta de nada. Era uma igreja generosa. A palavra de Deus diz ainda, no livro do profeta Isaías, capítulo 58, Isaías 58, do 8 ao 12. Isaías 58, do 8 ao 12.
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente. Então clamará, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. A Bíblia está dizendo que se eu alimentar a alma aflita, Deus vai fazer de mim como um jardim fechado, bem regado, uma fonte de água viva. Eu já conversei no particular, né, irmão Nunes, essa semana eu conversei quase 1 hora ali na lanchonete do Jair, com o nosso presidente da Câmara de Vereadores, né, o irmão Leandro, que foi membro aqui há muito tempo, né, e a gente conversava sobre esse assunto. Como é delicado esse assunto. Aqui na cidade de Canelinha atualmente tem catalogado pela prefeitura 7 mendigos, né, ou pelo menos 7 andarilhos, 7 pessoas que pedem coisas nos lugares, nos ambientes públicos, né? E todos eles já receberam oportunidades, todos eles já receberam ofertas de emprego. A nossa região, né, só fica desempregado quem quer, porque todas as olarias aqui têm emprego. A nossa região é uma região muito próspera. Então, por causa disso, nós muitas vezes encontramos até uma certa dificuldade na hora de estender a mão ou ser generoso também para essas pessoas necessitadas. No entanto, uma coisa é certa, a gente nunca vai errar pelo excesso, a gente nunca vai errar por estender a mão. Mas nós chegamos à conclusão ali, conversando com o Leandro, em 1 hora de conversa, analisando todos os textos da Bíblia e meditando sobre o assunto, a gente chegou à conclusão seguinte: a gente precisa fazer, o papel de um cristão é fazer o que fez o bom samaritano, é parar, conversar e ver como encontrar a melhor forma de ajudar. A melhor forma de ajudar talvez nem sempre seja dar o que a pessoa quer, que muitas vezes é o dinheiro, né? Às vezes a melhor forma de ajudar é conversar para saber o que levou aquela pessoa naquela situação. Se ela não tem condições realmente de trabalhar, né? Se ela realmente está impossibilidade de trabalhar, que aí de repente seja o caso da gente poder realmente dar uma oferta, comida. Mas o primeiro momento é esse, né? Agora, uma coisa é certa, porque claro, a gente sabe que tem aquelas pessoas que têm condições de trabalhar, têm saúde, está tudo bem, e elas não querem. Então aí, se a gente for ver lá na Bíblia, na 2ª carta de Tessalonicenses, essas pessoas precisam trabalhar. 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 10. 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. Vai sair lá no telão. 2 carta de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. O Lucas está ficando bom de Bíblia. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3. Porque a gente vai ler o 3, o 10 e o 11, tá? E o 12. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs.
A esses tais, porém, mandamos e exortamos no nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, pessoa que tem condição de trabalhar e não quer trabalhar, a ordem bíblica é trabalhe. Vá trabalhar. Amém? Vá trabalhar. A pessoa tem saúde, pode trabalhar, tem emprego. O que impede a pessoa de trabalhar? Né? Agora, eu nunca vou pecar quando eu estender a mão. Né? Eu nunca vou pecar para ajudar ninguém. Mas às vezes, amados, a maior ajuda que a pessoa precisa é de um confronto. A minha esposa, esses dias, ela pegou um cara aí que a gente já ajudou ele várias vezes, aqui na cidade de Canarinho. Está sempre ali, né, num determinado lugar, pedindo. E a minha esposa olhou para ele e disse: cara, por que tu não vai trabalhar? Ela diz que ela veio de dentro dela, assim, que tomou ela, devia ser o Espírito Santo mesmo. O cara chamou ela até de tudo que é nome que você imaginar. Né? Mas é que a pessoa precisava ouvir. Porque como diz o Leandro, né, se todos já foram catalogados e todos já receberam oportunidade de trabalho, então o que está acontecendo? Por que essas pessoas não querem trabalhar? Né? É um mistério, né? Pastor, posso comentar alguma coisa? Pode. Já que você está nesse assunto, para continuar no assunto. A gente discute direto sobre isso, porque a discussão é muito ruim. Muito ruim. Porque, vou falar, porque o irmão dele é usuário de droga e está nas ruas. Que quer essa vida das ruas. Aí ele só aparece lá na irmã dele para tomar banho, trocar de roupa e come muito bem, come. E depois simplesmente ele volta para as ruas para a vida que ele quer. E ele volta de novo, daqui a um mês, come. Eu falei, não é a forma correta de repreender ele. Aí ele assim, mas se tu negar comida, tu tá errado, não posso negar comida. Só que desse jeito tá facilitando, parece, sabe? Quando ele precisa, ele vai lá e recebe o que ele quer, depois ele volta de novo. Olha, eu recebo. Eu não sei, eu acho que enquanto ela trabalha. Mas eu sei que eu estou ligado com o professor. Não é que é pior. Conversamos depois. Amém? Vai longe. Esse assunto vai longe, né? Para todos os efeitos, Jesus Cristo disse, né? Dá a quem te pede, né? E se alguém te pedir uma capa, dá logo a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai duas, né? É o que diz a palavra. Mas a gente está falando aqui de uma realidade, como essa situação que citou, que são realidades já conhecidas, né? Não é diferente de uma situação de alguém que a gente não conhece e pela primeira vez a pessoa vem pedir uma ajuda, né? É diferente. Agora a pessoa que a gente já conhece, ela já vem de um histórico e a pessoa não quer ajuda, eu acredito que realmente precisa haver um confronto, né? Porque o amor, a gente acabou de ver aqui, o amor ele confronta. Imagina um pai e uma mãe que não confrontam o filho, que amor é esse? Isso não é amor. O amor corrige, o amor confronta, o amor chama para a realidade. Então às vezes... Oi? O amor é exigente. O amor é exigente. Então às vezes amar é confrontar, né? E às vezes eu creio que nós achamos que estamos amando, né? Dando o peixe pronto, né? Como diz o ditado, quando na verdade o verdadeiro amor é ter uma conversa séria com essa pessoa e tentar ajudar ela a voltar ao mercado de trabalho, né? Para que ela possa ter dignidade, porque Deus não criou o ser humano para viver a vida toda mendigando. Quando aquele mendigo estava na porta do templo de Formosa pedindo esmola, Pedro e Tiago, imagina até que queriam dar esmola para ele, mas Pedro e João não tinham para dar, não tinha finança. E aí o que eles fizeram? Olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos te damos, levanta e anda. Existe algo melhor do que a pessoa ser curada e poder voltar a andar e ter dignidade? Se eles dão apenas o dinheiro, aquela pessoa ia continuar aquela vida ali. E vocês acham que isso é vida com abundância? Nunca! A pessoa ficar a vida toda na porta de um templo pedindo esmola, isso não é a vida com abundância que Deus tem para nós. Isso é uma vida miserável, que essa é a vida que o capeta quer dar para a gente, né? E essas pessoas estão escravas na mão do inimigo e vivem uma vida toda escrava na mão do inimigo,
se não tiver uma pessoa para abrir os olhos dela, para ser luz na vida delas, para ser instrumento na mão de Deus para promover uma libertação, essas pessoas vão ficar escravas a vida toda e nunca vão poder viver a vida com a abundância que Deus tem para nós. Vamos para frente. Então, eu saí um pouquinho aqui fora, né? Mas a Bíblia diz: a alma generosa prosperará. Precisamos ser generosos, estender a mão, ajudar o próximo. Lembrando que ajudar não é só dar dinheiro, né? Ajudar muitas vezes nem envolve dinheiro. Assim como honrar também não é só dinheiro, mas isso vai ficar mais para frente. Número 10. Vocês já vão entender porque que o pastor Dalci hoje, né? Ele já sabe que a igreja toda já está tudo calejado no assunto do dízimo, então ele só pegou e chamou todo mundo, né? Mas é que ele não sabia que o item 10 é: seja dizimista fiel. Malaquias 3, versículo de número 10 e versículo de número 11. Malaquias 3, versículo 10 e versículo 11. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, existe uma historinha da carochinha antiga, né? Que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Primeiro, o dízimo, ou melhor ainda, né? O dízimo é coisa da lei, né? Isso é só falta de conhecimento bíblico. O dízimo não é coisa da lei. Por quê? Porque o dízimo vem antes da lei. A primeira vez na Bíblia que aparece a expressão dízimo, a gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo de número 14, no versículo de número 18. Gênesis 14, versículo 18. Isso veio antes da lei. Deus não tinha dado a lei para Moisés ainda. E a Bíblia diz, a gente já pregou esse texto aqui, né, um dia aqui no culto, dentro de uma outra ótica, que depois que Abraão veio de uma guerra contra 5 reis, ele pega então o dízimo daquela guerra, e ele se encontra com um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, rei de Salém, que ele trouxe pão e vinho para celebrar a primeira ceia da Bíblia com Abraão. E a Bíblia diz então que Abraão, versículo 19 em diante: então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e Criador dos céus e da terra. E versículo 20: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então a primeira vez que você vai ver na Bíblia alguém entregar o dízimo, foi Abraão entregando para esse homem. Isso foi antes da lei. Alguém pediu, acabou aqui, alguém pediu para Abraão, não precisa mais de microfone não, tá? Que agora eu estou aqui mais perto de vocês, e o gravador está aqui, está perto de mim também. Então alguém pediu para Abraão dar o dízimo? Ninguém pediu. Tinha alguma escritura anterior que falava sobre dízimo? Não falava, não tinha. Mas Abraão, por livre e espontânea vontade, ou seja, uma alma generosa, a alma generosa prosperará. Ele já, provavelmente, era alguém que já tinha no caráter dele a generosidade. Abraão era alguém generoso. E ele decidiu entregar a 10ª parte. Provavelmente ele havia ouvido, né? Abraão ele vem de Adão e Eva, né? Porque Adão e Eva foi o primeiro casal. E
na descendência, na árvore genealógica, provavelmente Adão e Eva eram tataravós, alguma coisa de Abraão, né? E Abraão com certeza aprendeu, né? Que quando Deus fez o jardim, ele separou uma árvore do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava o dízimo. Essa árvore, vocês não vão comer. Essa é minha. Vocês podem comer todas as árvores do jardim, menos essa, porque aquela árvore representava o dízimo. Então, de uma certa forma, o princípio de deixar uma parte para Deus, ele já existia. Ele não estava explícito, né? Essa nomenclatura dízimo, mas já existia. Desde o início, Deus, é da característica de Deus deixar uma parte para Ele. Por isso a árvore do conhecimento do bem e do mal, ninguém podia mexer. E aqui Abraão, então, resolve dar o dízimo. Depois, Jacó também, quando ele está a caminho de voltar para ter um encontro com o seu irmão, ele está indo numa viagem, ele faz um voto com Deus: se Deus me abençoar nessa viagem, eu vou te dar o dízimo de tudo. Isso está em Gênesis 28, do 20 ao 22. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres certamente darei o dízimo. Gênesis 28, 22. Então aqui Jacó, seguindo o exemplo de Abraão, ele dá o dízimo. Lá no Evangelho de Mateus, agora já no Novo Testamento, Mateus 23, 23, Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então aqui é um texto já do Novo Testamento, onde o próprio Jesus, ele está dizendo para os fariseus e para os escribas: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Isso é importante, mas mais importante que isso é praticar o juízo, a misericórdia e a fé. Aí Jesus, vocês deviam fazer essas coisas. Continue dando o dízimo. Não deixe de dar o dízimo, mas não esqueça de praticar o juízo, a misericórdia e a fé. Então Jesus, ele não veio para abolir a lei. Ele disse, Ele disse, lá em Mateus 5, 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Versículo 19: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Os escribas e fariseus, eles davam o dízimo até do endro e do cominho. Imagina, você tem uma plantação lá, eu não sei que planta que dá o cominho e que dá o endro, mas eles pegavam até o endro e o cominho e davam o dízimo daquilo, de tão rigorosos que eles eram no cumprimento da lei. E Jesus fala que nós deveríamos exceder a justiça dos escribas e fariseus. Então, se a gente tem que exceder a justiça do escriba e do fariseu, então eu não posso fracassar. O dízimo tem que ser realmente a 10ª parte de tudo que entra para mim. O dízimo veio antes da lei, depois Deus estabeleceu ele como lei. Em Malaquias nós vimos o profeta reforçando a lei, porque a lei, ela está lá em Levíticos. Lá em Levíticos, aí já se tornou lei,
né? Levíticos 27, versículo 30. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém do seu dízimo resgatar, tal. Então ali os dízimos são do Senhor. Aqui já era lei. Lá, quando Abraão deu o dízimo, ainda não era lei. Depois Deus estabeleceu como lei. Por que Deus estabeleceu como lei? Para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Os levitas não tinham herança. E os sacerdotes, o sumo sacerdote, a família de Arão, a família de Moisés, eles viviam só da obra, pode-se dizer assim, né? Então, digno é o obreiro, o trabalhador do seu salário, diz a Bíblia. Então, eles eram dignos de ter uma renda, de poder viver da obra do Senhor. Então, Deus criou o dízimo em primeira instância para sustentar os seus obreiros, o sacerdote, o levita. Em primeira instância, né? Hoje, o dízimo muitas vezes é utilizado para pagar aluguel de igreja, para pagar luz, água, para pagar internet, para comprar equipamento de som. Mas, em primeiro lugar, o dízimo é para mantimento do sacerdote e do levita. Assim foi criada a lei. Hoje se usa dízimo para tudo, né? Mas deveria ser para isso. Para Deus, é muito mais a pessoa que está aqui na frente, dando a cara para bater, e ensinando pessoas, discipulando pessoas, cuidando de vidas, ela é muito mais importante do que esse prédio aqui. Muito mais importante. Hoje nós usamos o dízimo para pagar o aluguel do prédio, e muitas vezes a pessoa que está aqui na frente, ela não tem o recurso para poder fazer a obra, né? Então, para isso foi criado o dízimo. Amém? Então, seja dizimista fiel. É o único lugar na Bíblia que Deus manda fazer prova dele. Ele diz: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. E para quem acha que ser dizimista é algo pesaroso, né? Meu Deus, eu vou ter que dar 10% do meu salário, vai faltar, né? É assim que o diabo fala, né? Vai faltar. Aí procure lembrar sempre daquela mulher que pegou um vaso de alabastro com um perfume do salário de 1 ano de trabalho, e ela quebrou aos pés de Jesus, e beijou os pés de Jesus, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos. Aquela mulher não deu dízimo, aquela mulher deu o salário de 1 ano. Imagina, 100% de cada mês. Deus pede de nós só 10% de um salário de um mês. Aquela mulher pegou 100% do salário de janeiro, 100% do salário de fevereiro, 100% do salário de março, 100% do salário de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E ela pegou 100% do salário dos 12 meses e ela derramou tudo nos pés de Jesus. Por isso que Jesus disse: o que essa mulher fez, eu quero que vocês comuniquem para todo mundo. A história aparece no Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João. Só que no de João aparece um pouquinho diferente. Mas está lá a história, para todo mundo ver. No Evangelho de João, Judas chegou a dizer: para que tanto desperdício? Esse dinheiro podia dar para os pobres. A gente escuta um discurso assim: meu Deus, que lindo, né? Parece até que Judas ele tinha um bom coração. Ai, para que tanto desperdício? Podia dar isso para os pobres. Mas Jesus repreendeu Judas. Jesus disse: essa mulher se antecipou. Até vou procurar aqui. João 12. João 12, versículo 4. João 12, versículo 4. Mas um dos discípulos, o Judas Iscariotes, é aquele, meu irmão, é aquele mesmo, que mais tarde o trairia. Vai sair na tela ou não? Versículo 5. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Versículo 6. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Versículo 7. Disse, pois, Jesus:
deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus disse, olha, ela se preocupou com a minha sepultura. Porque naquela época, irmão Nunes, não tinha esses camaradas que a gente contrata hoje. Como é que é o nome da profissão do cara que a gente contrata? Carcereiro. Não. Não é carcereiro. Não, a pessoa que prepara o defunto. Coveiro? Não, o coveiro é o que cava a cova, né? É o cara que trabalha na funerária. Qual é o nome dessa profissão? Ah, não sei. Tipo tanatopraxista. Tem um nome, né? O cara que trabalha na funerária é o cara que prepara o corpo. Eu já tive a oportunidade de visitar o dono de uma funerária e ele levou a gente lá e explicou. Aqui, ó, na minha funerária, a gente utiliza mais de 20, 30 tipos de produto. Eles têm lá para poder preparar o corpo para que depois, lá naquele momento, né? É o tanatopraxista. Como? Tanatopraxista. Canatopraxista. Tanato, com T. Tanatopraxista, olha só, para deixar aquele corpo bem preparado para, né, não ter nenhum tipo de odor, né? Agora, na época de Jesus não existia isso. Na época de Jesus se usava um perfume, era só isso. Só que era o perfume, né? O perfume era tão bom, ô Briane, tu que gosta de perfume aí, pastor Cristian teve uma revelação agora, teve ou não teve? O perfume era tão bom que só o perfume, não precisava de mais nada, né? O defunto ia para a cerimônia lá tranquilinho, cheirosinho. Agora, o perfume era bom, só que ele custava 1 ano de trabalho. Pensa no perfume. E essa mulher deu tudo isso para Jesus. Então, princípio número 11, para a gente ir para o 12 e acabar por hoje. Princípio de número 11. Seja ofertante na obra de Deus. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 8. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta nada, colhe nada. Quem planta muito, colhe muito. Interessante como que o diabo ele consegue enganar, né, os fiéis, né? Porque Deus criou o princípio para nos abençoar. Deus, quando criou o princípio, Ele não criou o princípio pensando nele. Porque Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. Deus não precisa de dinheiro, né? Ele é o dono do universo. Se Ele quisesse, Ele fazia dinheiro brotar da água, né? Mas Ele criou o princípio para nos abençoar. Ele criou o princípio para, primeiro, nos ensinar a ser generoso como Ele é generoso. Ele é tão generoso que foi capaz de dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Ele quer nos ensinar a ser generoso. E Ele criou o princípio para nos abençoar. Por quê? Porque se eu semear muito, eu vou colher muito. E Deus quer que a gente colha muito. Deus quer que a gente tenha para dar. Eu posso fazer uma escolha: ser eternamente um provido ou um provedor. O provido é essa pessoa que fica a vida toda dependendo dos outros. Mas o provedor é aquele que tem para ele e tem para dar para o outro. O que é melhor? Ser um provido ou um provedor? Ao bem da verdade, existem momentos da nossa vida que a gente vai precisar aprender a ser provido. Eu já fui provido muitas vezes. Eu já ganhei cesta básica, já ganhei pacote de pão, pacote de bolacha. Ainda essa semana, uma irmã me deu roupa usada para o meu filho Levi, me deu tênis usado para o Levi, e de vez em quando a gente ganha roupa usada e tênis usado para o Levi, e não tem nada de errado. Eu aceito, agradeço, né, de bom coração. Mas como é bom também quando a gente tem para dar, né?
E que bom quando a gente tem para dar novo, né? Melhor ainda, né? Dar novinho, né? Poder dar uma roupa nova para alguém, um tênis novo, um sapato novo, é muito melhor. Então, agora, para mim poder me tornar um provedor, eu vou precisar aprender a ser generoso. Porque eu só vou colher com abundância se eu plantar com abundância. É um princípio. E quando eu começar a colher com abundância, pode ter certeza, eu vou ter para dar. Eu vou ter para dar. Muitas pessoas não têm para dar, porque elas são mesquinhas, elas são avarentas, né? E o avarento, amados, olha só o que a Bíblia diz em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. Depois de Filipenses vem Colossenses. Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, para quem não sabe, fornicação é sexo fora do casamento, né? Fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A Bíblia chama que a avareza, ou o amor ao dinheiro, né, é a mesma coisa que idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. É o que diz a Bíblia. Eu falava hoje de manhã lá no culto fúnebre, né, que o maior adversário de Deus não é o diabo. O maior adversário de Deus é o mamão. E o diabo, ele tenta escravizar as pessoas na ganância, na avareza, porque quanto mais mesquinho eu for, quanto mais mão fechada eu for, menos eu vou prosperar. E o que o diabo quer? O diabo quer que todos nós sejamos pobres. O diabo quer que a gente seja pobre, que a gente seja fracassado, mendigo de preferência, e que a gente vive a vida toda mendigando. Agora Deus é o contrário. Deus quer que a gente tenha para dar. Deus quer que a gente seja um provedor, que eu tenha para mim e ainda tenho para dar para o outro. Que coisa boa. Bem-aventurado é dar do que receber. Então, o que eu quero? Ser alguém que fica a vida toda dependendo do outro, ou eu posso também ter para dar, né? Agora, para mim ter para dar, eu preciso praticar a generosidade. Ser generoso, ser dizimista e ser ofertante. Pastor Christian, isso é uma dúvida que muitos cristãos têm por ter muitas denominações, né? Sim. Umas ensinam que o dízimo é um princípio a ser obedecido, e outras dizem que é um ato de generosidade, lealdade e gratidão ao reino. Sim. Então, muitos dizem que não é desobediência se não der, então não vai para o inferno, é pecado. E outras dizem que se tu não der, está em desobediência. Então, assim, muitas denominações pregam de forma diferente, então confundem a cabeça de muitos, né, sobre o dízimo. Sim. Sim, claro, cada um tem um entendimento, né? A Bíblia diz, fazei tudo conforme a vossa fé. Deus não cobra de nós nada que a gente não tenha entendido, né? Se eu não entendi ainda, se eu tenho dificuldade para entender algo, Deus respeita a minha fé, né? Enquanto eu não entendi, eu penso que hoje, com o entendimento que eu tenho, né, que o dízimo não é nada perto do que o que a gente viu o exemplo daquela mulher ali, né? Aquela mulher deu um salário de quanto mais eu der, mais eu vou prosperar. Mesmo que tivesse escrito com todas as letras, né, que agora estamos na nova aliança, então não há mais necessidade de cumprir nada que a gente aprendeu na antiga aliança, ainda assim eu daria. Porque só vai me abençoar, né? Agora, se eu não tenho esse entendimento, Deus respeita o entendimento de cada um, né? Deus vai respeitar o entendimento de cada um. Agora, essas pessoas que ensinam contra, estão muitas vezes prejudicando os seus discípulos. Porque, de uma certa forma, eu estou ensinando a igreja a ser mesquinha. É claro que tem líderes religiosos que ensinam de uma maneira distorcida, que de repente tem segundas intenções com aquela arrecadação financeira, e por causa disso tem gente que bate tanto contra, né? Mas quando o princípio é praticado da maneira correta, que não é para enriquecer ninguém, é simplesmente para abençoar aquele que está dando, qual é o problema, né? Agora, torna a dizer, se eu não entendi,
A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Não adianta eu dar o dízimo com tristeza, Deus não recebe. Não adianta eu dar a oferta com tristeza, Deus não recebe. Imagina, eu vou dar o dízimo e eu vou chorando aqui na frente que eu vou entregar meu dízimo. Deus vai receber? Não tem, Deus não vai receber. O cara vai chorando lá na frente, não, eu tenho que dar com alegria. Ofertar com alegria, dizimar com alegria. Aí Deus vai receber. Eu acredito que o dízimo vai muito mais além do físico, do ato físico, porque é uma questão de fé. Tipo assim, o Nunes tem que dar do pagamento dele que não tem, mas ele tem que dar de fé, tem que tirar aquela quantia. Ele está comprometido, né? Sim. Eu acho assim, ó, que é um ato de fé. Tipo assim, ó, eu vou tirar. Fisicamente olhando, vai faltar. Mas a minha fé é muito maior que Deus vai prover. Então eu acho que mais é um ato de fé, crendo que Deus vai prover. Né? Não é só o ato de tirar aquele valor. Uma coisa assim, ó, se, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um salário, que essa palavra comprometido, né? Se, por exemplo, é algo que é descontado na fonte, o dinheiro nem chegou na minha mão, está descontado na fonte, então na verdade eu nem tenho, não tenho, porque nem chegou, não entrou. Essa é uma situação. Agora, se ele está comprometido porque tenho muitas contas a pagar, aí na verdade não está comprometido. Aí é outra situação, né? Porque contas a pagar, todo mundo aqui tem. É que essa gente né? comprometeu antes de se converter. Agora entendeu? Só que ele se converteu já estava tudo. Que aí nessa circunstância, como você falou, se você fizer o ato de fé, Deus vai honrar. Porque todo aquele que vive da fé, o justo vive da fé. E todo que pratica em fé, Deus honra a fé. Porque Deus é o Deus da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu faço qualquer atitude de fé, Deus honra. Né? Agora, lembrando que a atitude de fé também não é colocar Deus à prova. Né? Tipo, eu vou subir lá no monte, lança-te daqui abaixo, que às vezes tem coisas que não é fé. Né? Tem coisas que é botar Deus na parede. Né? Por exemplo, eu vou lá, faço uma prestação que eu tenho que pagar 3.000 por mês. Né? E o meu salário não condiz com aquela prestação de 3.000 por mês. Eu tenho salário para pagar um automóvel financiado, ou seja lá, o plano que eu consigo pagar 1.000, mas eu vou lá e faço de 3.000, porque o vizinho tem um carro daquele nível. Aí sim, aí eu estou me comprometendo, me arrebentando todo para pagar aquela prestação. Por quê? Porque o meu olho foi grande. Né? Aí isso não é fé. Isso daí é outra coisa, concupiscência dos olhos. Soberba da vida. E a soberba da vida e a concupiscência dos olhos não vem do Pai. Deu para entender? Que é diferente de fé. Fé não é fazer conta e dar o boleto para Deus pagar, né? Para encerrar hoje, o 12º princípio. Vamos parar no 12, para ficar bonito, né? 12º princípio. Não caminhe sozinho. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem um levanta o seu companheiro. Se, porém, do que estiver só, caindo, não haverá quem o levante. Então, amados, não se isole. Não caminhe sozinho. Ninguém é tão bom que não precisa da ajuda de ninguém. A gente cantou aqui no começo do culto, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Tem pessoas, eu conheço pessoas hoje que se isolaram. Elas não vão mais à igreja. Elas estão isoladas. O isolamento é muito perigoso. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Assim como uma pessoa que decide viver solteira para o resto da vida, né? Eu não quero casar, eu quero ser solteirão. Eu não quero ter parceiro. Ok. Biblicamente, Paulo fala, né? Escrevendo aos Coríntios, principalmente para quem acredita que nós estamos
caminhando para o fim dos tempos, né? A Bíblia diz, Paulo diz, né? Eu bem quisera que todos vocês fossem solteiros, assim como Paulo era solteiro, né? Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor. 1 Coríntios 7:32, né? Então Paulo está dizendo, eu gostaria que todo mundo fosse solteiro, porque o solteiro ele se dedica só para o Senhor, não tem que se preocupar com o esposo, com o filho, com família. No entanto, a mesma Bíblia diz que é melhor ser dois. Por quê? Porque é melhor ter alguém do lado. Eu mesmo, que sou melancólico fleumático, casei com uma colérica sanguínea, graças a Deus que Deus colocou uma sanguínea colérica do meu lado. Porque o fleumático e melancólico, meu, tem dia que é igual carro a álcool. Você dá a partida, mas ele não vai. Aí você aperta no acelerador e na embreagem e ele não vai, né? Aí tem uma colérica sanguínea do lado, ela, vamos rapaz, sai dessa cama. Então, glória a Deus. Agora imagina também um sanguíneo, se ele não tem um melancólico do lado dele, né? O sanguíneo, mas ele sai machucando todo mundo e ferindo todo mundo. Por quê? Porque ele atropela, ele está sempre com o pé no acelerador. Ele não sabe que tem hora que tem que frear. Ele não sabe que tem hora que fazer um pit stop. Ele vive o tempo todo acelerado. Então o melancólico fleumático nessa hora, ei, vamos dar uma parada aqui, para dar uma consertada em algumas coisas que estão fora. Então Deus sabe o que faz, amor. Deus é tremendo. O casamento é bom por causa disso, né? Para dar a liga. Os opostos se atraem, diziam os antigos, né? Então, às vezes, é bom ser dois. Quando um está com frio, o outro esquenta. Quando um está com menos dinheiro na carteira, né? E eu não tenho vergonha de dizer, em alguns momentos da minha vida, o saláriozinho da minha esposa ajudou muito, né? Ajudou muito. E não tem nada de errado, porque é melhor ser dois, né? E a Bíblia diz lá em Provérbios, né, para encerrar, Provérbios, último capítulo, para encerrar com a mulher virtuosa, Provérbios 31, a Bíblia diz em Provérbios 31, versículo 13. O Lucas vai botar lá, Lucas? Provérbios 31, versículo 13. Ó, a mulher virtuosa, ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Vai para frente. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha como fruto de suas mãos. Olha só, a mulher virtuosa. Eu sou essa mulher. Eita glória! Nem Salomão. Mulher virtuosa, tão trabalhadora que até tem grana para comprar terreno. Pergunta para ele se eu não sou. Hã? Tem grana para comprar terreno. Planta uma vinha. Eita glória! Então, como é bom ter uma mulher virtuosa do lado, né? Que ajuda o marido em tudo, né? E até mesmo ajuda ele a prosperar, né? Então é bom ser dois. Amém? Agora, se alguém, como Paulo disse, né? Como Jesus falou que tem pessoas que têm chamado para ser eunuco. O que é eunuco? O eunuco é quem... O padre, por exemplo, o sacerdote. O sacerdote, ele não tem mulher. E Jesus falou que tem pessoas que têm chamado para ser eunuco. Vocês têm chamado para não ter esposa. Se é um chamado divino, ela tem um chamado para não casar, ou a mulher tem um chamado para não casar, Jesus falou, isso é um dom de Deus. Mas para ir para a obra, né, pastor? Para se dedicar para a obra, com certeza. Não para ficar, né? Amém? Agora, é melhor ser dois. Não se isole. Amém? Então nós vamos parar por aqui. E não se isolar, né? É não viver isolado de todo mundo, né? Achar que você pode tudo sozinho, né? Não. Amém? Quem que vai fazer a oração final aí, pastor Dalci? Amém. Vamos de pé. Para encerrar, já? Senhor, pedimos nesse momento, meu Pai, que o Senhor nos dê uma semana, meu Deus, abençoada, em nome de Jesus.
livra, Senhor, de todo mal. Te pedimos, meu Pai, mais uma vez, cuide de cada um de nós, possamos andar sempre nos caminhos, obedecer a Tua palavra, meu Deus, ler a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para sempre, amém. Aumenta o som aí, Lucas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.